Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre os inimigos da oração. Você sabia que existem comportamentos, coisas que nós guardamos no nosso coração, que podem atrapalhar a nossa vida de oração? E é sobre eles que eu quero falar no dia de hoje. O propósito de Deus é ouvir e responder todas as orações. Por isso Jesus falou diante do túmulo de Lázaro: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. João 11:42. Entretanto, existem alguns obstáculos que surgem para impedir a manifestação do poder de Deus na nossa vida de oração. E eu quero falar sobre alguns deles nesse vídeo. O primeiro são problemas no relacionamento familiar. Amém? Nós precisamos entender que a Bíblia manda nós coabitarmos uns com os outros em paz. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso, irmãos, não é apenas nos relacionamentos familiares, mas principalmente neles. Muitas orações são interrompidas por não haver um tratamento digno de uns para com os outros. O texto de 1 Pedro revela que as orações elas são prejudicadas quando tratamos alguém que é herdeiro da mesma graça da vida que nós de forma indigna, sem consideração e zelo. Esta regra vale para todos os relacionamentos, pois todos os cristãos são herdeiros da mesma graça. Daí a importância de nós tratarmos a todos com honra. Amém? É importante nós entendermos que nós somos chamados para vivermos um relacionamento diferente e a palavra de Deus nos prescreve essas coisas. Um segundo impedimento à sua oração é a falta de perdão. Marcos 11, 25 e 26, Jesus disse: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nossas orações são ouvidas na base de que nossos pecados foram perdoados, mas Deus não pode tratar conosco em tal base de perdão se não tivermos a mesma disposição de perdoar assim como nós fomos perdoados. Qualquer pessoa que guarda rancor ou mágoa contra alguém fecha os ouvidos de Deus para a sua oração. Olha como é sério. Outra coisa, contendas, brigas e confusões. Tiago capítulo 3, 16 e 17 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A contenda é simplesmente agir movido por falta de perdão. Paulo declara que por causa de contendas, Satanás pode tornar cristãos prisioneiros à sua vontade. Devemos dar a Deus a oportunidade de criar um sistema de harmonia em volta de nós. Assim, a nossa vida de oração será mais eficaz. Onde há contendas, há confusão e todas as espécies de coisas ruins. As mágoas geram contendas. A falta de perdão gera contenda. A inveja gera contenda. Então, é muito importante nós sabemos que tem coisas que desagradam ao Senhor. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, vai dizer que 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que a alma dele abomina, é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então veja como nós precisamos viver a vida com sabedoria. Amém? Nós não podemos também ser egoístas.
Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes temos a ousadia de pedir, mas pedimos mal e por esta razão não recebemos. Nossa oração deve ter uma única motivação: a glória de Deus, não buscando os nossos próprios interesses, pois o amor não age dessa forma, mas buscando o bem comum de todos. Um outro impedimento à oração é a motivação errada. No Salmo 66:18 diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então veja como nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa motivação com o coração de Deus e com a vontade de Deus. Amém? Quando oramos, estamos nos reportando a Deus com uma finalidade, e esta não deve ser a de sermos vistos ou louvados pela suposta espiritualidade que temos. A oração deve ser sincera e com a motivação certa. Do contrário, será em vão, pois Deus conhece o coração do homem e sabe os seus desígnios. Amém? Uma outra falta que pode impedir nossas orações é a falta de generosidade para com o próximo. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É muito importante nós cuidarmos daqueles que estão passando necessidade, termos o ouvido atento, sermos desejosos de abençoar aquelas pessoas que precisam da nossa bênção, que precisam da nossa atenção. Um outro impedimento à sua oração se chama dúvida e incredulidade. Amém? Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8 diz: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, se tem uma coisa que vai fazer com que a nossa oração ela seja bloqueada, é dúvida e incredulidade. Então nós precisamos tratar com a dúvida, nós precisamos tratar com a incredulidade e crer na palavra de Deus. Um outro é a falta de conhecimento do que temos e somos em Cristo Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não obtemos resposta às nossas orações porque não sabemos o que de fato é nosso direito, o que temos e somos em Cristo Jesus. A ignorância quanto às Escrituras é um dos maiores inimigos à oração que prevalece, ou à oração que é eficaz. Um outro impedimento é a confissão errada. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aquilo que você confessa a respeito do que você orou revela a sua fé ou incredulidade no tocante à resposta. Confessar incredulidades a respeito do que orou é anular a oração. Tenha o cuidado de sempre confessar de acordo com aquilo que você orou, guardando firme a confissão, porque aquele que prometeu cumprirá. Amém? Um outro impedimento à oração é depender da fé dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nem sempre as pessoas crerão como você. Algumas crerão além, outras menos, mas o Senhor lhe deu uma medida de fé para que você a usasse e a desenvolvesse. Use sua fé na oração. Certamente vai funcionar. Amém? E o último impedimento é orar repetidamente. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: e orando não useis de vã repetições como os gentios, porque presumes que pelo seu muito falar serão ouvidos. Algumas pessoas pensam que vencerão a Deus pela sua muita insistência, mas Deus já ouviu antes mesmo delas falarem. Deus quer que peçamos para que Ele possa nos dar, mas também deseja que confiemos que Ele ouviu as nossas orações e que irá atendê-las. Repetir uma oração
pode ser um sinal de incredulidade. Ou seja, orar uma só vez, crer que recebeu e do momento que você orou até a manifestação, velar com ações de graça. Esses são alguns impedimentos que podem impedir que a tua vida de oração seja eficaz e seja eficiente. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.